Vamos lá pro feedback do Agnaldo, que aguentou pacientemente a espera aí. Obrigado pela paciência, mano. Então, Agnaldo disse assim, ó. Salve, Marco. Eu queria um feedback nessa fanart. Eu fiz por diversão, não com o intuito de ser um projeto de ilustração ou coisa do tipo. Eu queria uma arte mais high-key, numa vibe do Cranes Cushart. Eu penso que eu poderia ter melhorado nos valores e nas oclusões, mas se tiver outro ponto pra comentar, fica à vontade. Artes high-key geralmente não se trabalha muito a oclusão, tá? Geralmente se trabalha mais nos highlights. Tem uma dica muito boa, que é você assistir um vídeo do meu canal favorito do YouTube, que é o Simplify Painting. Esse canal é o meu canal favorito do YouTube, tá? Ele fala um pouco sobre pinturas high-key e pinturas onde você tem que trabalhar mais com oclusão ou com highlight. Eu vou te mostrar aqui o vídeo. Eu recomendo que você assista. Ó. Isso aqui é legal, é a dica que ele dá, ó, dos highlights, é exatamente nesse vídeo. Ó, mas tá vendo que ele pinta uma imagem que não tem uma luz muito direta e trabalha mais no high key, né, nos valores mais altos da imagem. Então uma coisa que você poderia fazer era trabalhar mais nesses highlights, é uma coisa que você fez mesmo aqui já, né? Então isso aqui é uma fanart de Zelda. Posso ver as suas artes antigas? Só pra eu me situar. Ah, garoto. Quem lembra dessa aqui? Nossa, essa aqui faz tempo, hein? Isso aqui foi uma campanha de final de ano que eu fiz, né? O feedback. Eu fui e eu tava. Show de bola, mano. Eu acho que dava pra dar uma melhoradinha na estrutura do rosto dela. Eu sei que não foi o que você pediu, mas eu tô sentindo que tá faltando uma estruturada, sabe? E talvez dar uma estilizadinha um pouquinho melhor também. Será que você quis fazer ela mais realista ou um pouquinho mais estilizada? Me diz aí. Uma coisa que tá acontecendo é que a gente tá vendo os cílios de trás, só que o olho tá muito encostado nessa linha da silhueta aqui, sabe? Então, eu acho que dava pra você trazer uma curva um pouquinho mais interessante aqui pra cabeça, dar um pouquinho mais de testa pra ela. Eu queria mais estilizada. Ah, então eu acho que dava mesmo pra fazer ela um pouquinho mais estilizada. Talvez reduzir um pouquinho o nariz. Vamos fazer um facelift nela, tá? Mas o mais importante aqui pra mim, ó, é nessa região do rosto você ganhar mais volume na boca, ó. Eu acho que a boca que você acabou fazendo tá muito pequeno. E o olho, que era o que eu tava falando, pra gente poder ver esses cílios aqui, a gente tem que girar um pouco mais a cabeça dela. Porque como tá muito encostado na silhueta, a gente não vai ver o outro lado do rosto dela de jeito nenhum, assim. De jeito nenhum, tá? Então eu traria um pouquinho mais pra dentro o olho e daria uma estilizadinha um pouco melhor também, sabe? Então mais exagerada, talvez no tamanho desses olhos. Então eu traria um pouquinho mais essa estrutura aqui, ó. Diferenciar o lábio superior do lábio inferior também ajuda bastante. Então deixar esse lábio superior talvez um pouquinho maior e diferenciar esse desenho, sabe, do lábio inferior. Então ter essa brincadeira aqui, ó, de planos, ó. Assim e atualmente ela tá muito tímida, né, nessa variação. Tá vendo que tá reto? Tem uma linha reta até o final do lábio, aí tem uma linha reta pra cá e aí aqui é redondo. E essa linha redonda ela só acompanha o resto. Tá vendo como tá muito tá muito junto essa parte superior do lábio? Acho que dá pra intensificar um pouco mais essas curvas e acentuar essa curvatura dos lábios e do rosto. Ela acaba ficando mais fofinha, sabe? E o shape mais interessante também, porque a gente consegue identificar melhor, além de tudo isso que eu acabei de falar, né? A gente consegue identificar melhor a silhueta de longe. E aí a sobrancelha também ela poderia ter uma curvatura um pouquinho melhor e acompanhar o rosto, sabe? Essa mandíbula, eu acho que ela pode também estar mais baixa. Acho que você acabou levantando muito e perdeu a estrutura do rosto dela, sabe? Então eu traria essa mandíbula mesmo, deixar ela baixa mesmo, assim, aqui, ó. E depois você sobe até a orelha. E essa orelha, ela podia ser bem maior também, já que você quis fazer estilizado. Exagera um pouquinho mais, né? Já que ela é uma... tem a orelhinha de elfo, assim. Eu não sei quão grande que é a orelha dela. Mas acho que ela poderia estar maior, sabe? Eu não sei desenhar a orelha de elfo, vou ter que dar uma pesquisada.
Mas a ideia tá aqui. E aí o olho a gente pode trabalhar ele bem tridimensional, ó. A parte do trapézio. Acho que a conexão do trapézio com o pescoço no seu ficou muito desenhadinho assim, ó. Exagerei, né, o que você fez, mas tá vendo que tem umas delimitações assim e ela acaba não juntando com o pescoço. O trapézio ele sobe atrás do pescoço assim, sabe? Então é uma coisa que de estrutura que valeria a pena você sugerir, não precisa mostrar muito forte não, sabe? Mas só sugerir essa dobra, porque ela tá dobrando o pescoço, né? Então é uma coisa que daria pra você trazer, saca? Eu faria o ombro um pouco mais largo também. Mas isso vai depender um pouco do tamanho da cabeça que você tinha pensado, né? Ela tem uma trança no cabelo? Ó, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Da estruturinha do rosto dela? Acho que no geral, eu sei que você falou de pintura, mas eu acho que tá incomodando um pouco essa questão da estrutura do rosto dela, sabe? Até o olhar dela, eu acho que ela poderia estar talvez olhando pro outro lado, sabe? Tipo, já que o Link tá desse lado, será que ela não poderia estar olhando pra esse outro lado aqui? Sei lá. Aí fica só um questionamento meu aí. Já tem alguma coisinha aqui, né? Basicamente é assim, ó. A estrutura é importante, tá? Então, tenta sempre ter como referência alguma estrutura ao seu lado, assim, durante a pintura, durante o desenho. Solta um pouco mais a mão, sabe? Tipo, pode dar uma estilizada. Eu acho que você tá um pouco travado no desenho, tentando fazer tudo muito certinho, sabe? Solta um pouquinho. Eu sei que era um experimento de pintura, mas vale a pena dar uma estilizadinha também. Vamos nos permitir. Ó, percebe? Antes e depois, ó. Tá vendo como são alguns ajustes um pouco mais finos, mas o rostinho dela acaba ficando mais delicado e até mais interessante visualmente, né? Porque tá levemente cartoonizado. Então um pouquinho mais de testa é sempre legal. O olhinho maior, mais arredondadinho, mais amendoado. Acho que fica bonito também. O nariz também levemente curto, mas que faça uma transição interessante pro shape da boca, né? Então, aumentar a altura dos olhos, trazer ele mais para dentro da cabeça para a gente poder ver o outro lado. Senão fica muito artificial, sabe? Você colocar os cílios ali e já era. É como se os olhos dela fossem muito juntos, assim. Ok? Acho que é isso, cara. O nariz dela é levemente empinado, né? Eu lembro do jogo. Que ela tem um nariz mais fino e empinado, assim. Tem alguma dúvida da pintura que você queira que eu fale, assim? Eu sinceramente acho que a pintura ficou bonita, sabe? É uma questão da estruturinha mesmo do desenho, mas com certeza a pintura ficou bonita, assim. Eu talvez traria um pouco mais de suavidade em algumas transições, porque como você está falando de high key, você tem que imaginar que a cena tá toda iluminada. Então, se você pega algumas fotos high key, você vai ver que a luz ela é bem difusa, né? Então, qualquer exemplo de foto high key, você vai ver que ela é bem difusa a luz. Quer ver? Então a gente não tem transições muito duras. Ó, tá vendo? A gente não tem transições muito duras dentro das formas, tá vendo? Ó. Então, acredito que você trazer essas transições muito hard aqui, acho que dá uma atrapalhada nisso, sabe? Então, o que eu faria era suavizar mesmo. Traria talvez uma luz um pouquinho mais suave. Ó. Quebraria bem essa ideia de transições duras, tá? Porque dá esse ar mais místico, mais fantástico, sabe? Pra pintura. Eu gosto da proposta, é mais dar esses ajustes mesmo. Ó, tá vendo como ela fica com bastante volumetria? E se você voltar e trabalhar
com bouncing light, que nem você já tá fazendo, com esse azul que ficou super legal. As cores ficaram muito lindas. Trabalhar nesse bouncing light e nos highlights das formas. Então, quem sabe, trazer um pouquinho de highlight no meio da forma pode ser uma boa, mas bem suave também. Você pode trazer mais ainda essa ideia de high key. Mas as cores ficaram lindas. Eu gosto bastante das transições em rosa que você colocou e tal. É mais trabalhar nessa estruturinha de desenho mesmo. Estruturinha. E antes, como que tava, tá vendo? Ela ainda tinha uma vontadezinha de ir pra aquele low key, né? Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais difusa. Acho que vai ficar bem bonito. Tá? Não sei se você pretende mudar, mas com certeza eu acho que tem bastante potencial essa imagem, assim, sabe? Ela seria o wallpaper de muita gente aí. Tá? Ó, dá pra ver até a falta de estruturinha aqui, ó, nessa parte superior do lábio do próprio Link, ó. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Beleza? Show? Eu quero aplausos Parabéns, parabéns. mais altos.